O assunto é o seguinte. Analisamos a enquete. Hoje, pessoal, pra quem não viu, pra quem não tá acompanhando, acho que a gente teve um dia muito cheio de Cavaleiro Zodíaco, o dia que a gente tá fazendo a nossa live de hoje. Hoje nós tivemos a informação, que na verdade é mais um rumor do que qualquer outra coisa. Vou dar os créditos ao Cavaleiros de Bronze, beleza? Que foi quem postou isso primeiramente. E vou até botar na tela pra vocês. Ele coloca aqui pra gente. A manchete né? Segundo o rumor, título do novo capítulo do mangá Sensei Aden faz menção à Saga do Céu. Então vamos olhar direitinho o que foi esse rumor, beleza? A notícia diz o seguinte. Título do terceiro capítulo do mangá faz menção à Saga do Céu e tal. Além da revista Champion Red, número 4 de 2026, hoje também será lançada a revista Weekly Shonen Champion. E segundo alguns fãs japoneses, em um novo anúncio do mangá Sensei Aden, foi revelado que o título do terceiro capítulo é O Caminho para o Céu. Beleza? Sensei Aden está previsto para ser lançado no dia 12 de março de 2026 na revista Weekly Shonen Champion. E a fonte é o Cheetah Frog, que é um leaker bem conhecido aí de Cavaleiros do Zodíaco. É um cara que tem um determinado prestígio, entre muitas aspas, por acertar bastante nessas coisas. Apesar de ser uma pessoa extremamente xenofóbica, na bio dele diz que ele odeia estrangeiro, inclusive, que não quer interação. Mas é uma fonte tecnicamente confiável, beleza? Se esse rumor vai se confirmar ou não, eu não sei, porque até o momento da live que a gente tá, eu não vi nenhum print. Não apareceu nada que fizesse menção justamente a isso. O título ser O Caminho para o Céu, eu acho que abre margem para algumas coisas interessantes. A primeira delas e eu posso voltar na pergunta do nosso amigo Nomadiction, que ele pergunta sobre ser um mangá com outro título ou ser um prólogo. Vamos imaginar o cenário que o Sensei Aden é justamente um prólogo, por conta do nome. Opa, tivemos um Live Pix. Apenas para fechar a história. Eu esqueci de ativar o som do desktop do live no OBS e o Live Pix não tocou inteiro. Mas ele fala sobre ele ter medo de, na sequência, o Kurumada acelerar ainda mais o ritmo dele, que já é acelerado. Guilherme, realmente é uma preocupação. Primeiramente, muito obrigado pelos R$5, mas acho que é uma preocupação válida ter isso realmente envolvendo o ritmo do Kurumada. Eu acho que essa saga não vai ser uma saga longa, certo? Não vai, de jeito nenhum, não vai ser uma saga longa. Eu chuto que vai ser menor do que Next Dimension. Eu chuto isso. Eu tô trabalhando com a possibilidade desse novo arco de Cavaleiro Zodíaco ter 12 volumes. 12 volumes. Exatamente 12 volumes. Então a gente tem um iniciozinho menor, o meio dele ser preenchido com o conflito contra o Olimpo, e o final dele ser ligado a Cronos e talvez Gaia, se o Kurumada quiser resgatar aquela ideia dele lá do Prólogo do Céu. Retornando então àquilo que a gente estava falando aqui, esse título, né, O Caminho para o Céu, faz muito uma ponte entre duas coisas. O Den, desde o início, sempre foi muito esquisito esse título, esse nome. Sensei Aden. Esse Den sempre deu uma coisa de então. Ele é um epílogo de fato para o que está por vir. A gente teve uma coisa depois do ND, e o Den não rompe com isso. Ele continua aquela finalização, aquele extra do Next Dimension. E pra mim sempre foi muito difícil entender que Cavaleiros ia continuar de uma forma tão direta, tão linearizada assim, porque isso não é padrão do Kurumada. O que eu imagino então que vai acontecer? Beleza? O que eu imagino então que vai acontecer? Eu acho que nesse próximo capítulo, aquelas previsões que a gente veio aqui fazer na live vão se confirmar, e uma coisa que eu venho insistindo muito vai acontecer. A Saori não vai sair ilesa. A Saori saiu muito fácil de tudo que aconteceu no Next Dimension. Muito fácil. E pra mim sempre foi muito curioso a gente ter tanto a Artemis no início do Next Dimension, pra quem fosse recordar, quando a Saori sobe o Olimpo e ela encontra a Artemis, ela fala, né, sobre ser rebaixada a ser uma serva do céu, ou virar uma humana, e que o próprio Zeus traria aquela punição. Quando a gente vai para o
o final do Next Dimension, a gente tem o Apolo falando que se Zeus soubesse, tudo estaria destruído. Então Zeus é evocado várias vezes como uma figura imensamente punitiva. E acho que a Saori tem que sofrer uma punição maior do que sair meramente com uma perda de memória. Ah, mas ela perdeu o santuário, ela perdeu isso. Mas a personagem estava conformada com isso que estava acontecendo. Isso não trouxe dor a ela naquele momento, pelo menos não no que a gente viu. Existia uma conformação com o destino dos cavaleiros. A Terra está em paz. Os cavaleiros não têm que lutar, e esse sempre foi o objetivo da Saori, não querer que eles lutassem mais. E ela precisa sair desse estado de conformidade. É por isso que lá no Saint Seiya, no 1 e no 2, a gente tem o reforço de: olha, essas pessoas lutaram por você. Essas pessoas defenderam os seus ideais. Elas defenderam o amor, a paz, a justiça na Terra. Então você tem que cumprir o seu papel como Deus. É aquilo que o Aiorus fala para ela posteriormente. E acho que justamente o Caminho para o Céu faz essa ponte sobre essas coisas. Eu acho que o Dan 3 vai deixar em aberto o que vai acontecer com a Saori, mas vai dar alguma coisa ruim com ela. E após isso, a gente vai ter o início do mangá novo completamente desconectado da Saori. Eu acho que a Saori vai sumir no início do próximo arco. Primeiro porque é um padrão do Kurumada tirar a Saori dos inícios de arco. É formulaico. Desde sempre é assim. Cavaleiros Negros, Prata, 12 Casas, Poseidon, Hades. A Saori sempre some no início desses arcos e desses clímax. Agora, por quanto tempo ela vai sumir? Vai ser uma história focada em um resgate? Vai ser uma história em que a gente vai ver os Cavaleiros de Bronze ali lutando, sofrendo, e a Saori tentando se defender, sendo julgada pelo Olimpo, numa posição de passividade? Não sei, aí é mais difícil saber, é mais difícil entender aquilo que tá por vir nesse aspecto. Mas eu acho que vai haver essa separação entre essas duas coisas. Por isso o título Caminho para o Céu me aponta um pouco mais isso. Agora, existe a possibilidade desse leak não ser lá bem verdade. Existe a possibilidade desse leak ser só meramente um rumor. Vamos ver. Tem gente especulando que pode ser que, na verdade, não era dessa edição da Shonen Champion, mas da edição da semana que vem. Entende? Vamos ver. Mas o Olimpo, o céu já foi mostrado em ND. Isso não seria nenhuma confirmação de Saga Zeus. Não, mas uma ordem direta vindo do Zeus seria uma confirmação de Saga Zeus. E acho que, fatalmente, tudo que vá para o Olimpo vai até o Zeus também. Vamos imaginar o seguinte cenário. A Saori quer dar o troco no Apolo. Obviamente isso não vai acontecer, eu tô falando num cenário hipotético. Ela vai para subir o Olimpo e ela tem primeiro que lutar contra Artemis, depois ela luta contra o Apolo. Não vai existir nenhum tipo de interferência do Zeus em cima disso? Ele vai ser passivo a isso? O quão passivo é o Zeus, inclusive, nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações, o quanto ele está distante de fato. E acho que isso serve pra gente tentar entender também qual é o papel do Zeus no que o Kurumada imagina que vai ser esse próximo arco, entende? Mas a gente tem que ver pra onde o Kurumada tá querendo caminhar. Sair meramente com uma perda de memória toca pra gente sofrendo com o final de ND. O final de ND, ele traz sofrimento pra quem gostou, obviamente, porque é triste, é o fim de tudo, sabe? É o fim de um ciclo, é o fim de muita coisa que a gente conhece. Então traz de fato uma tristeza pra todos nós. Né? A cena da Saori e do Seiya passando um pelo outro e não interagindo é de fato de cortar o coração. Mas na teoria tá tudo no seu lugar. É aquilo que eu falo, não existe motivo plausível até o dia de hoje para que exista uma guerra contra o Olimpo. A menos que essa figura do Zeus que foi evocada e que eu falei posteriormente, por muitas vezes, sendo uma figura punitiva, sendo alguém que faria alguma coisa muito grave contra Atena e tudo mais,
ela venha e a Athena sofra diferentes consequências por conta do final de Next Dimension. Entendeu? Vai depender do que acontecer quando sair o capítulo. O capítulo sai dia 12. Até lá, infelizmente, a gente tem que esperar, tem que especular. Tô achando que o Kurumara vai matar todo mundo no final aí, meu Deus. Cara, eu acho muito difícil ver alguém permanecendo vivo em Sensei. Muito difícil. Primeiro porque eu acho que o objetivo do Kurumada com a Saori e com os outros ao longo do mangá é sempre de quebrar determinados ciclos. A Saori, por exemplo, quebrou o ciclo da vida e da morte, basicamente, quando ela, ao derrotar o Hades, destrói o mundo dos mortos. Ela destrói aquele sofrimento que os humanos tinham que passar. E isso é uma coisa muito relevante. Muito relevante. Agora os humanos não sofrem mais, eles têm um descanso eterno, eles não precisam mais sofrer. Eu sinto que, e quando a gente, por exemplo, vai pro mangá de Next Dimension, o Shun fala um pouco sobre esse objetivo final dos cavaleiros, né? Em que os humanos se entendam, que não tem essa interferência dos deuses, que as guerras santas acabem. É aquilo que eu sempre falo, os cavaleiros lutam para que eles não mais existam. Lá em The Lost Canvas, por exemplo, em um dos extras que saiu, o primeiro volume de extras, tem uma trilogia de capítulos que é focada no Asmita e no Sísifo e no encontro deles com o Elias. Lá o Elias fala algo no sentido de transformar a Terra em um grande Campos Elíseos. Então a ideia final de Atena é uma coisa extremamente utópica para a humanidade. E que não exista mais a interferência dos deuses. E acho que isso vai contra o Olimpo inteiro, por exemplo, também. O que eu mais quero ver é o Seiya voltando a lutar. E acho que isso vai acontecer logo de cara. Eu acho que o Kurumada vai compensar e tem que compensar essa ausência grande que o Seiya sofreu ao longo dos anos. Certo? E acho que ele vai ser, de fato, o primeiro a lutar. Fala, galera, o que vocês acabaram de ver foi um corte da nossa live de quarta-feira, que acontece lá no canal The Tempest, onde toda quarta às 6h30 a gente se reúne, eu respondo perguntas, você manda temáticas, a gente debate o que aconteceu na semana e tá sempre trocando essa ideia, essa interação. Então, se gostou, além de deixar o like aqui nesse vídeo, vai lá no canal principal, já deixa marcado direitinho para você poder participar da nossa live, levar algum assunto e a gente poder debater e interagir, beleza? Toda quarta-feira às 18h30. Valeu!